Camarada presidente, eu te saúdo pelo dia 11 de novembro. Camarada presidente, eu a te devo o dia 11 de novembro. Quando ando pela rua e vejo mulheres e crianças conversando alegres, eu te saúdo. Quando ando pela rua e vejo mulheres e crianças conversando alegres, eu te saúdo. Combatente angolano, eu te saúdo. Todo este momento de luta que se prolongou até fins de março de 1976, com a expulsão do exército racista sul-africano, foi multiplicado por muitas batalhas que marcam hoje parte da história, levantando-se monumentos e sítios em várias localidades, Ifangondo, Cuito, Canaval, entre outros, faltando na verdade o nosso memorial que está na forja para ser implantado no município do Ebo e que queremos que seja o mais breve possível, pois é e será bem merecido, pois vai fazer com que a pátria fique mais profundamente entrelaçada com a construção da entidade nacional, servindo como elemento fundamental na definição das características únicas de uma nação e do senso de pertença entre os seus cidadãos. Povo angolano, camarada presidente, eu te saúdo pelo dia 11 de novembro. Camarada presidente, eu a te devo o dia 11 de novembro. Quando ando pela rua e vejo mulheres e crianças conversando alegres, eu te saúdo. Quando ando pela rua e vejo mulheres e crianças conversando alegres. E quando eu já lancei essa questão a vários historiadores, estrategas, as pessoas muitas vezes não sabem. Quando, antes de, acho que outubro, setembro, agosto de 75, houve os confrontos em Benguela e a situação esteve muito perigosa. A UNITA e a FENELA conjugadas estavam quase a mandar abaixo o MPLA. Nós aqui no Kwanza Sul tínhamos controlado toda a situação. O único município que nos tinha escapado do controle era o Kassonga. Porque quando foi das confrontações, a FENELA, em julho, dia aqui do aniversário do Carlos Freitas, dia 29 de julho, não é? 29 de julho, a FENELA desencadeou as operações aqui. Foram eles que tomaram a iniciativa. Ocuparam o Sumbe e ocuparam Portambuí. Eu estava fora de Luanda. Cheguei nesse dia, desembarquei no aeroporto do Sumbe, já não conseguia entrar em Luanda. No Sumbe. Então, segui daqui, com um caminhão e não sei o quê, fui ter ao Ciro Sangue do Povo. Quando cheguei ao Ciro Sangue do Povo, já o Luís Faceira e o Tonho Faceira já lá tinham estado. De modo que depois eu desci do Ciro Sangue do Povo pelas matas, não vim pela estrada. E fui ter aqui às Cachoeiras, mais ou menos uma fazenda que havia ali, o Cauembe, acho que era do Marco Seixas, né? Então depois atravessei e à madrugada do dia seguinte, quando eu entrei, já o Tonho Faceira, que entrou a pé no Sumbe pelo açude, com um morteiro, retomou a situação. Eu, quando entrei ao meio do dia, o Sumbe estava debaixo de fogo.
e consegui entrar. Pronto, foram 3 dias do combate, acabou, tanto o Tonho como o Luís foram feridos durante esse combate, morreu o Miúdo Matos e o Valódia, e pronto, e tomamos também conta de Portambuim. E tínhamos então, e controlamos tudo, tínhamos todos os municípios. Aqui em Portambuim, a FENELA também tinha tomado, aqui o Luís Faceira veio e resolveu o problema na mesma manhã, sem tiros até, eles entregaram. Ficamos com a situação eles ficaram com a Quibala e com a Sela. Então começamos a combater a partir ali do Condé, até que retomamos a Quibala. Depois da Quibala, retomamos, quer dizer, começamos a combater em direção à Sela, até que foi o principal artífice. Foi aí que o Tonho, que ele falou do congesso com o braço partido, foi aí que o Tonho partiu o braço. Quem estava a comandar também do nosso lado era o Zé Pedro, que já é falecido. Tomamos a Sela e ficamos com uma guarnição lá. Quando há os combates em Benguela, somos obrigados a retirar o efetivo da Sela, que vai sob o comando do Tonho Faceira e que desembarca ali na Catumbela. Cá dos Mouros desceu e pronto, e contribuiu para, digamos, equilibrar a situação e controlamos a situação em Benguela. Só que o inimigo se deu conta que a Sela estava desguarnecida e voltaram a atacar. Quer dizer, quando o sul-africano chega, primeiramente tomou Sumbe e chega aqui a Petente, aqui em Portambuim. Nós já tínhamos participado, aqui vários de nós participaram, aqui o Juca, Alice, o Juca também estava lá. Participou, digamos, para partirmos a ponte. Devo dizer que nós, naquela altura, tínhamos um bocado de pouca experiência, gastamos explosivo a mais. Eu já tinha partido pontes na Gavilha, mas eram pontecos, assim, coisas em Cabinda, no Rio Longo, mas aqui nunca tinha partido uma ponte tão grande. Não tínhamos. Os cubanos estavam connosco também, não tinham essa experiência. De modo que gastamos explosivo a mais. De modo que depois, então, de partir, nós sabíamos que o inimigo, quando chegasse aqui, eles iam procurar outra via. Então, fomos partir a Ponte das Cachoeiras. Já Sumbe estava sob controle dos sul-africanos. Então, fomos aqui pela picada do Cambalo. Fomos pela picada do Cambalo até foi, para já, dois factos interessantes. Hoje são interessantes porque é história, não é? Na altura não foram assim tão interessantes. Primeiro, não tínhamos explosivo. O explosivo era pouco. Mas na altura, quem estava a construir esta estrada, de que vem de Luanda e que estava aqui, havia o estaleiro do Mota e Companhia. E tinha aí um lugar onde eles usavam explosivos, mas não era o explosivo militar, é chamado trotil. Já está estabilizado. O explosivo civil é o dinamite, que é muito instável. O trotil tu podes pôr no fogo, queima, é plástico. Só se tiver o fulminante próprio que ele rebenta. O dinamite não. Qualquer estabilidade até pode arrebentar. Estavam fechados aqui numa casa com uma corrente de madeira. Nós não podíamos abrir aquilo a tiro, porque senão arriscávamos de saltar com ele. E o guarda que não queria entregar, porque só com a ordem do Branco. Eu disse, o Branco já não manda, o Branco já foi embora, então não vai. Bom, infelizmente que não estava ninguém para recorrer lá reclamaram por defesa dos direitos humanos, tivemos que lhe dar uma surra a valer, porque ele te entregou as chaves. Com parte explosivo, que nós fomos rebentar as outras pontes. E quando saímos daqui no caminhão, eu não ia no caminhão, mas no caminho teve um acidente. Morreram 3 angolanos e 3 cubanos. Era à noite, os explosivos ficaram ali pelo chão, mas lá conseguimos. Fomos e rebentamos a ponte, que é aquela ponte que ainda lá está, porque já nem
A que foi feita é uma nova ponte. E depois, então, aí também, o sul-africano chegou aí. E por acaso estava aí o Tonho outra vez com um canhão B10. Ainda o Panhar ficou lá durante muitos anos. Ali foi... Então, o inimigo, então, que sai dali, vai dar a volta e vai sair na conta. Mas nós já tínhamos partido as pontas também. Então, eles vão dar a volta para a Sela. A Sela já estava, nós não tínhamos partido, nem tínhamos podido, porque a Sela estava sob controle da UNITA e da FNLA. E é aí que o inimigo... Se nós tivéssemos mantido o controle da Sela, tínhamos partido, nem teria havido Batalha do Ebo, porque eles não teriam onde passar. Mas pronto, mas a história é assim mesmo, foi necessário fazer assim. Então, e é que aí que eles atravessam e tentam, porque a Batalha do Ebo, contrariamente à Batalha de Kisangô, foi num dia que se resolveu, Batalha do Ebo não. Batalha do Ebo é uma sucessão de combates no Morro do Tongo, mesmo na Ponte 15, porque o sul-africano chama Ponte 15, a ponte sobre o Rio Nia, e tudo isso, quer dizer, são uma série de combates que têm lugar desde praticamente meados do mês de novembro até janeiro. Até princípio de dezembro até janeiro, que são vários combates que têm lugar. Essa é a Batalha do Ebo. E, de fato, eu também já tive a oportunidade, sempre que falo, relembrar que já devíamos ter feito o monumento, o memorial da Batalha do Ebo. Porque a Batalha de Kisangô foi feita e com muita justiça, e porque foi uma batalha fundamental. Mas, em segundo lugar, a segunda batalha fundamental foi o Ebo. Foi o Ebo. E não foi feito nada. Nada, quer dizer, localmente têm sido feitas algumas coisas, está assinalado o lugar onde o comandante Arguei tombou, ainda há pouco tempo estiveram... Agora, quando foi a inauguração aqui do Hospital do Sumbe, vieram vários camaradas cubanos, alguns dos quais participaram incluso na Batalha do Ebo. Tivemos a oportunidade, por acaso, de estar juntos e conversar, inclusive dois camaradas que foram feitos prisioneiros cubanos, que foi pelos sul-africanos. Então, agora, essa que é a Batalha do Ebo. Essa que é a Batalha do Ebo, que, como eu digo, é uma sucessão de combates, e que depois resultou no recuo. Não houve a vitória, porque o inimigo parou, porque nós logramos impedi-lo de avançar, porque a sua força viva não foi destruída, e depois eles, no seu recuo, é que destroem a ponte da Sela, sobre o rio Covo, agora já para impedir a nossa perseguição. Não sei qual é o nome da ponte agora, no tempo colonial era a Ponte Salazar. Sim. Era a Ponte Salazar, mas agora não sei. Então, eu não sei se respondi a sua questão. Não tive ideias de usar a palavra aqui, mas peço desculpas por ter chegado atrasado, mas trouxe o meu neto justamente para dar-lhe a oportunidade de conhecer pessoas com a estatura do nosso general Beto Traça, é aquele cavalheiro que está lá atrás. Minuto, por favor, levante-se. Ó Neto, levanta. Aquele jovem está ali. E então, ouvir essa história com o avô, de vez em quando está bem disposto, com menos uma cuca, mais uma cuca, desconta, olha, tu hoje vais conhecer. Então, agradeço terem proporcionado essa oportunidade para mostrar a esse jovem, ele ouvir de viva voz pelos protagonistas essa odisseia que nós vivemos para a conquista da nossa independência. Eu sou boi pelá, li tudo, seus estatutos,
programa mínimo, programa maior, estatutos, todas as transformações que o MPLA teve, Partido do Trabalho, até hoje. Mas a maior definição do MPLA que eu encontrei foi numa música de um trovador nosso, lá do Lubito, Joaquim Viola. Ele diz, canta, o MPLA é uma casa que abriga o povo da chuva. Quer dizer, quando a tempestade vem, o povo sabe bem onde encontrar o refúgio seguro. Uma outra coisa que eu queria deixar à consideração dos nossos generais, os nossos dirigentes que estão aqui, é a situação de uma geração de jovens nas quais eu tenho a honra de pertencer, que na altura de 74, estávamos com 14 anos, 15, 16, já tínhamos terminado o ensino secundário, eu já falava francês, tal como falo hoje, já conduzia Land Rovers, aprendi lá na roça do meu padrinho desde os 10 anos, e então em 74 nós aderimos, mal o MPLA chegou a Novo Redondo, nós aderimos logo. Foi numa altura que eu tinha ganho uma bolsa de estudos das Vicentinas e estava no lar, e em princípio eu tinha os meus estudos pagos até, não sei se, até onde chegasse. Nós aderimos logo ao MPLA, começamos a frequentar a delegação, aquelas manifestações de estudantes, e até que a situação começou-se a complicar, veio a ronda mista e eu tenho a honra de apresentar também o Caldeira, Francisco Caldeira, e começamos a frequentar a delegação do MPLA, já escrevíamos a máquina também, e ajudávamos naqueles serviços, lá na secretaria e tal. Começaram a ver as primeiras caramuças, a ronda mista vinha buscar os nossos combatentes lá, que é para fazerem a ronda, e entramos para aquela vida aí na delegação. Quer dizer, eu muitas vezes me pergunto se na altura, logo de início, o comandante Beto Traça se tinha dado conta, mas nós andávamos ali. Nós andávamos ali e a situação militar começa-se a complicar, até que se dá a primeira confrontação nossa com a FENELA, que era praticamente nossa vizinha de rua. Então, esse primeiro combate deu-se... eu estava justamente dentro da delegação do MPLA e o comandante Joãozinho, do Esquadrão Coenha, tinha mandado comprar cigarros ao Benfica. No momento que eu estava a sair, rebento o primeiro tiroteio. Eu consegui comprar os cigarros e fiquei escondido no Sino Sporting até ter cessado o fogo e trouxe os cigarros para o comandante Joãozinho. E pronto, tomamos a cidade, houve aquele desenvolvimento, começa a invasão sul-africana e eu, como fui a Benguela algumas vezes, por razões familiares, a doutora Ângela Bragança é a minha prima, e então nós tivemos estes grandes homens, a quem também aproveito por render a homenagem, o Jaime, o Hermínio. Portanto, era uma família que também sempre esteve ligada ao MPLA e esses ideais. E lá também encontramos alguns pioneiros, e eu aqui quero destrinçar. Havia o pioneiro da marcha, aquele que comandou, não sei o que arrastou, e havia outros que já eram combatentes, no caso nós. E em Benguela também já havia lá um instante, foi quando eu o vi, conheci. O doutor Sérgio Raimundo, o nosso advogado, era o pioneiro Caluanda, o Pirica, João Pirica, o Costinha, o Tiroteio, a Bela Russa, que era mais nova que eu, Bela Russa, de cabelos cor de fogo, como o general Beto Traça gosta de chamar. E então, nós já éramos combatentes, nós já tínhamos armas. Hoje, as Nações Unidas consideram que qualquer pessoa com menos de 18 anos
é considerada criança soldado. Então, no decurso desse ano, com a nova lei dos antigos combatentes, dizer já que eu não estou inscrito como antigo combatente, nem veterano, porque não quis, embora tivesse todos os requisitos. Lá em Benguela, temos muitos camaradas que lutaram e que nasceram de 60 para 64. E nós conhecemos a lei só diz que os que participaram até 11 de novembro são considerados antigos combatentes. E alguém, não sei de onde é que deve ter estudado direito, acrescentou lá com uma lapiseira, mas não pode receber o subsídio. Aquilo é o problema. Não pode. E eles procuraram-me. Você, como tem a mania que é advogado, vê lá isso. Então, não, vamos fazer uma reclamação para o governador. O governador remete para o parceiro do gabinete jurídico, o gabinete jurídico manda para a direção provincial dos antigos combatentes, cujo diretor é um jovem de 23 anos, pegou naquilo, vasculhou uns livros e disse, olha, não podem receber, porque na altura que eles combateram, eram menores de idade, ainda não tinham personalidade jurídica, portanto, não eram donos dos seus atos. Então, estamos nessa luta. Porque nós reclamamos, em nome desses camaradas todos, quer dizer, que se reconheça, quer dizer, quem fomos afinal nós? Roubamos as armas? Alguém deu as armas? E isso está a prejudicar muita gente. Pessoas com 64 anos viviam daqueles míseros 25 mil quase, não sei o quê, cortaram aquilo. O jovem com quem se vai falar não tem a mínima noção dessa história que se está a contar aqui, da resistência popular generalizada. Não, vocês eram menores, vocês eram malucos, foram lá, deviam ter ido para a praia tomar banho ou pescar. Nós reclamamos que julgamos um papel e que esse papel tem que ser reconhecido. Então, se a bandeira ainda não mudou, a bandeira do MPLA continua a mesma, já estamos a sofrer assim, então, quando mudar, se mudar. Portanto, isso é que dizem esses camaradas. E eu, pronto, tomo a liberdade de ser o porta-voz. Mas eu sei que o MPLA sempre se preocupou. Lembro-me que em fevereiro de 76 houve uma diretiva do presidente de que todos os menores deveriam sair das FAPLA e voltarem a estudar. Foi na altura que depois criou-se o INAC, cuja diretora, até penso que foi a minha prima, que é para pegar essa juventude. Uns foram para Cuba estudar, mas outros permaneceram nas Forças Armadas, caso do meu camarada Caldeira. Portanto, fizeram, ele com 15 anos já era tanquista, participou em todas as batalhas. Andámos quando se construiu o aeroporto do Quito Canaval, ele que chefiava as colunas, de Malange para a Operação Restauro, era ele. E hoje é capitão só. Capitão. Está ali. Capitão grande. Passou a vida dele toda a lutar. Então, queremos um reconhecimento, não algo de faraônico, VX, V8, não. É que, historicamente, nós não fomos crianças soldados. Para já, porque tínhamos aulas políticas e nós fomos conscientemente. Hoje, o perfil de criança soldado são aqueles miúdos que são raptados nas aldeias por essas forças ali do Congo e não sei o quê, são levados pelos guerrilheiros, lavar as panelas,
serviços e não sei o quê, como escravas sexuais e não sei o quê, mas nós não, nós fomos com a plena consciência, porque vínhamos de uma camada social baixa, que sofria na carne e no espírito os efeitos do colonialismo, sentíamos porque vivíamos. Nós vimos como é que os cipaios agarravam os nossos mais velhos por falta do imposto geral mínimo. Eu não tenho vergonha de dizer aqui que só vi fogão a gás após a independência em casa. Luz elétrica também. Era carvão. Era candeeiro, petróleo, lamparinas, casa de capim, construída por nós próprios. Chuva cair-nos ali, pneumonias, aquelas coisas todas. Então nós tínhamos mesmo esse anseio, por isso é que nós fomos lá. Tínhamos o segundo ano feito porque o colonialismo, como estava a preparar devido à pressão da luta armada lá na mata, disse, não, vamos apanhar aqueles menininhos do bairro, vão tratar atestado de pobreza lá na administração, vão estudar, no intervalo já tomávamos leite, já comíamos pão com doce, no fim do ano letivo brinquedos de Quitoi, e então já estavam a preparar, que era para contrapor, porque muitos de nós, se fosse para Tropa Tuga, já tínhamos em mente que desertávamos para o Empelato. Tínhamos essa consciência. Está aqui pessoas que cresceram conosco, todo espírito era esse. Nós no bairro, em 73, 74, já se dizia claramente, Angola é nossa e nós temos que tirar esses camaradas daqui, que é para termos uma vida digna. Então foi por isso que nós entramos. Então, não somos crianças crianças soldado, não fomos e queremos que isso fique claro perante a história. E estamos aqui vivos, não é? Até vir a ordem de embarque. 22 minutos. Só para terminar, só 30 segundos. Queria só terminar para dizer que, apesar de tudo, nós éramos mesmo crianças. Então, quando ficássemos com os camaradas que eram prontos do Esquadrão Coenha e o outro Guza Cabolo, a loja do Marco Seixas, que era à frente, tinha o vidro partido. E eu e o Caldeira, pequenininhos, não, tirar. Aquilo estava tudo abandonado. Então nós entrávamos. Farinha torrada? Não, nós entrávamos. Tiramos uma garrafa de gin para os camaradas mais velhos, não era para nós. E tiramos 3 carrinhos de Quitoi. Foi o nosso espólio. À noite, estávamos a brincar lá na delegação, então, pronto, nesse aspecto éramos crianças. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Novembro, e transmitir tudo o que se passou só em cada 11 de novembro? Eu acho que, aproveitando a presença aqui de 2 camaradas muito importantes que estão no Biro Político e também com a Associação dos Naturais e Amigos do Kwanza Sul, devíamos encontrar uma forma de, não sei, eu não faço a mínima ideia, para que efetivamente, ou nos dias dos municípios, ou quando houver alguma reunião, por exemplo, de um comitê provincial, fosse alguém, não neste formato, mas alguém que pudesse dissertar qualquer coisa sobre isto. É que é passar testemunho, porque senão os nossos jovens nem daqui a 20 anos vão saber isso. Depois nós vamos dizer, tem jovens no Comitê Central que nem sabem cantar o hino. Claro, não sabem, ninguém lhes ensinou. Há jovens que não sabem nada da resolução 435, claro que não sabem. No entanto, devíamos, eu há bocadinho falando com a camarada Teresa,
fez recordar isso. Eu acho que devemos dar um salto qualitativo nisso. Não só a nível da província de Kwanza Sul, mas de todo o país. E bem disse o camarada Beto Traça que a independência é o resultado do empenho de muitas gerações. Isto vem de trás, houve uma liderança forte, o protagonismo é para os heróis, os outros continuamos. Eu, aos 22 anos, em 1974, quando estive no aeroporto de Luanda para receber a delegação, nunca pensei que estaria até agora, já lá vão 50 anos. Portanto, é esta força regeneradora que temos que deve continuar. E eu não seria justa se, ao falarmos de toda esta história de resistência, não falasse dos meus 2 irmãos, Jaime e Hermínio. E foram 2 figuras, 2 angolanos, 2 filhos, 2 irmãos, que perdemos em menos de 2 meses neste grande avanço das tropas sul-africanas. O Hermínio fortemente atingido em Katengue, no primeiro embate, e veio morrer depois em Luanda, em janeiro de 1976, e o Jaime no recuo. É preciso falar do recuo, porque o camarada general Beto Traça falou de medo e resistência. Foi o que vivemos naquela altura. Primeiro medo, porque havia uma ação psicológica muito forte, mas também depois a resistência. E o recuo de, creio que, de 200 carros ou mais, não sei, é o sinal desse medo, e depois a resistência aqui. E eu gostaria de ressaltar que depois de muito trabalhar com vários colegas em Luanda para preparar as condições para a independência, fosse a preparação dos pioneiros, os locais, eu recordo-me que estive com várias camaradas a preparar a sala da Câmara Municipal de Luanda, onde o Presidente Neto tomou posse, e todo o governo de Angola tomou posse. Ao chegar à minha casa, à noite muito próximo das 22 horas, para me vestir para ir para a Praça 1º de Maio e assistir à proclamação da independência, foi quando tomei conhecimento da morte do meu irmão Jaime. E foi muito difícil mesmo decidir entre chorar o meu irmão Jaime em casa ou homenageá-lo na Praça 1º de Maio. E eu fui à Praça 1º de Maio. E depois do Presidente Neto ter proclamado a independência e aquela rajada rajadas que seguiram, eu caí. Porque, de facto, a independência era uma realidade. E depois disso viemos a Portambuim. Dia 14 de novembro viemos a Portambuim para saber dos restos mortais do meu irmão. E sinceramente essa imagem de Portambuim do dia 14 de novembro nunca mais me saiu da minha mente. Debaixo de chuva, caminhões que traziam pessoas, trazia FAPLA, trazia toda a gente, e aqui estava com o Portambuim com gente nos passeios, nos quintais. E foi, de facto, muito, muito difícil. E é de saudar a capacidade que houve depois de albergar, organizar. Eu recordo-me que eu e o meu irmão Beto, quando regressamos a Luanda, regressamos daqui com 30 pessoas. E ficámos em nossa casa com 30 pessoas saídas daqui do Portambuim. Portanto, eu acho que é muito justo valorizar este local, porque é um local de resistência, um local que não pode de maneira nenhuma ser esquecido quando nós falamos do que foi a nossa luta pela independência e, sobretudo, a resistência do nosso povo. Eu gostaria de falar mais, mas, sinceramente, já não é fácil. Entendemos que somos patriotas. O patriotismo não é sermos desse partido daquele, é sermos angolanos. É na bandeira de Angola
é esta bandeira que nós temos. E é isso que estamos a passar os nossos testemunhos aos mais novos. Eu hoje estou nos meus 60 e poucos, quando entrei tinha 16. Agora, o que fazer? Já passei o bom tempo, já combati um bom combate. Eu falo isso porque eu tenho aqui colegas, meus camaradas de trincheira que estão aqui, que ainda estamos em vida, porque também já devíamos estar do outro lado, aquilo que dissemos, parece que somos teimosos. Não, Deus ainda não nos quer lá, porque quando Ele quiser vai nos levar. Porque eu digo isso porque eu em Catengue escapei. Eu hoje não estaria aqui se não fizesse a troca com a minha colega Tininha, que era filha do camarada Bernardo de Souza. Ele é que avançou para Catengue e ficou naquela emboscada de Catengue. E eu só não fui porque eu não era radista. Eu sou de infantaria. Eu até nem sou de Benguela, ou seja, não estava na frente centro, nem na frente sul. Eu não estava. Eu sempre fui da primeira região. E eu fui cumprir uma missão em 75, antes de 11. Fui cumprir uma missão, fui até o Bocó e o Balongo, e eu estava a trabalhar, ou seja, estava a apoiar aquela brigada que estava, da 9ª Brigada, que estava ali naquela frente, não é? Liumbalo. E eu fui. Eu estava a trabalhar. E foi isto que me serviu para dizer que o que sou hoje, fui das fábulas, fomos combatentes, mas o que sou hoje, graças aonde eu andei em frentes de combate. E eu digo isso porque eu tenho este orgulho. Eu sou a comandante Betty na polícia, porque eu entrei logo de seguida, 11 de novembro, eu entrei na polícia 24 de novembro. Porque eu fui escolhida das 3 militares e fomos para a polícia para receber as primeiras polícias. Estamos lá, ou estávamos, 49 anos. Então era só para dizer que o testemunho que eu aqui estou a fazer é para agradecer a este homem que está ali sentado no meio, o comandante Beto Traça. A medalha que eu recebi desta frente, eu agradeço a si. Foi você que pôs lá o meu nome. Recordou-se de mim. Porque sabe porquê? Não vamos falar aqui, é um passado, mas para dizer muito obrigado pela medalha que eu recebi do 11 de novembro. Recebi esta porque no 11 de novembro eu não estava aqui. Eu saí daqui no dia 10 e fui para a minha frente, que foi em Quimfangondo, onde eu estive até a independência. E eu recebi lá outra, mas aqui recebi esta, que foi o senhor comandante, que lembrou-se que eu realmente também estive aqui. Por isso é para agradecer a este povo e somente a si, que era o comandante, que era o nosso comandante aqui, né, que realmente se recordou de mim. E dizer também que isto é que me levou a receber a minha primeira patente. Fui primeiro-tenente em 1978, na Roménia. Recebi a minha patente, assinada pelo saudoso presidente Agostinho Neto, comandante em chefe. Primeiro-tenente. Por isso é para dizer que comissária-chefe hoje é a patente da polícia, mas as Forças Armadas também têm. Mesmo não estando naquela lista, né, que já ouvimos aqui, mas muito obrigado mesmo, queridos camaradas e companheiros de luta. Vamos nos recordar sempre que a história ainda não acabou. Vamos ter que todos tirar um bocadinho de nós para fazermos a história do 11 de novembro de 50 anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sinto-me muito feliz e honrado de estar aqui neste momento, nesta sala, nesta terra, Portamboim, que significa muito para nós. Então eu vejo aqui, reencontrei aqui várias caras e fez-me recuar no passado e relembrar os dias da independência, como é que ela se construiu, como é que chegamos a esse dia. É interessante porque mesmo ontem, dia 8 de novembro, fez precisamente 50 anos que chegou a primeira delegação do MPLA a Luanda, que vinha chefiada pelo camarada Lúcio Lara. Éramos uns 40, eu vinha nessa delegação,
Éramos uns 40 ou 50 camaradas, já não me lembro bem, éramos muitos. E ontem eu estava a recontar esses camaradas. E cheguei à conclusão que sobramos 5 ou 6 vivos. O camarada Louco do Nascimento, o Pepe Tela, a Cita, eu, Copelipa, não me estou lembrando mais. É possível que haja. Há 1 ou 2 camaradas que eu perdi de vista, mas não me lembro dos outros. Isso também nos faz compreender o tempo que já passou. 50 anos é muito tempo. Talvez nós é que sejamos muito teimosos ainda a continuar aqui no meio dos vivos. Mas foi interessante, precisamente, o MPLA naquele momento estava a viver um momento muito difícil. E, de facto, só graças a uma direção, sobretudo o nosso líder principal, o camarada Agostinho Neto, que teve, digamos, que soube preparar-nos e delinear um caminho para nos levar digamos, para levar a nossa organização, porque foi, de facto, o MPLA, levar o MPLA até a vitória, até a independência. Não foi fácil. Mas o MPLA também aproveitou não, o MPLA foi colher os frutos que vinha semeando desde 1957. O MPLA expandiu o seu nome, mostrou as linhas, convenceu as pessoas. É interessante que eu ainda num dia falar com um camarada que me dizia: vocês tiveram sorte, porque se não fôssemos nós, em Luanda, aderir ao MPLA, o MPLA não se tinha... Eu disse, mas precisamente, vocês são um produto, vocês são a planta que nós semeamos e fomos semeando ao longo dos anos. Aquela persistência do Agostinho Neto, que nos piores momentos soube manter a linha, manter a independência, muitas vezes fazendo face, digamos, a vultos grandes. Eu até posso contar uma história, porque felizmente, ou infelizmente, tive a sorte. Eu, em 1968, era representante do MPLA na Argélia. E fui ter com o camarada Neto, mandou-me chamar, fui ter com ele ao Senegal. Depois do Senegal, acompanhei numa viagem que fomos de Dakar para Conakry, estivemos com o camarada Milka Cabral nas instalações do PIGC e de Conakry voamos para Moscovo, fizemos escala na Argélia e da Argélia seguimos para Moscovo. Eu acompanhando o camarada Neto, mais ou menos guarda-costas, secretário, mas bem, não é que fosse membro da delegação, era guarda-costas, secretário, resolvia os problemas logísticos, era assim essa coisa. E o camarada Neto teve um encontro em Moscovo, o nome já me esquece, mas era o elemento do Partido Comunista da União Soviética que se encarregava das relações exteriores. O camarada Neto foi recebido, quando veio não vinha muito satisfeito. Nós estávamos alojados no hotel do partido, que era um hotel normal, bom. O camarada Neto não vinha muito satisfeito, porque tinham-lhe exigido, porque nós estávamos a pedir armamento mais sofisticado. Nós, naquela altura, por exemplo, o PIGC já tinha uma flecha, que era um foguete antiaéreo, com o qual já conseguia abater aviões. Tinha armamentos já sofisticados, não tinha. Houve como que uma certa chantagem. Queriam que o camarada Neto tomasse uma posição no conflito sino-soviético. O camarada Neto disse, não, eu, independentemente da minha ideologia, das minhas inclinações políticas, eu sou o presidente do MPLA. E o MPLA não é parte do movimento comunista internacional.
Logo, eu não posso hipotecar a organização que se viu, digamos, e pôr-me de lado, porque nós também precisamos da ajuda da China. E não foi aceito, saímos dali e não tivemos, digamos, a ajuda que estamos a contar. Essa posição do camarada Neto é muito importante. Houve mesmo uma determinada altura, devo dizer, que nos anos 73, que a União Soviética cortou-nos por completa, 72, 73, ajuda. Foram momentos muito difíceis que nós vivemos, mas o camarada Neto manteve a inflexibilidade e a linha que devia seguir. Bom, foi essa capacidade, digamos, dessa liderança que nos permitiu, digamos, envisajar, inclusive, digamos, uma independência, apesar das dificuldades. O MPLA sempre teve essa questão, quer dizer, por onde nós chegávamos, havia sempre um movimento que se nos opunha. No Congo tínhamos a FENELA. Depois, quando fomos para a Frente Leste, apareceu a UNITA. E era sempre lutando contra essas adversidades que nós tínhamos que fazer o nosso caminho. Nas vésperas, nós também conhecemos depois o que aconteceu a partir dos anos 72, 73 e 74, o aparecimento das revoltas internas dentro do MPLA. A rebelião de Chibenda, para iniciar, e depois a revolta ativa. E foi precisamente, digamos, todo este desbravando esse caminho, resolvendo os problemas de ordem interna e resolvendo também, digamos, os problemas de ordem externa, não era fácil. Parecia mesmo que havia, quer dizer, que nós não íamos conseguir, digamos, resistir. Mas tínhamos um bom timoneiro e conseguimos, e a prova está. Quando nós chegamos aqui em 74, nós demos-nos conta da imensa tarefa que devíamos à frente. E, infelizmente, em vez de nós nos prepararmos para uma independência e obter, finalmente, o ganho da luta que nós tínhamos levado estes anos, compreendemos que ainda tínhamos uma nova batalha pela frente. E houve essa compreensão, felizmente, como eu disse, como eu dizia, esse camarada que me dizia, se não fosse o índio, claro está, e essa consciência nós compreendemos, sobretudo quando, precisamente há 50 anos, fez ontem, quando nós vimos aquela recepção que tivemos na chegada do MPLA a Luanda, nós compreendemos, de facto, que tínhamos apoio, e então compreendemos a política do camarada Neto, quando ele primeiramente rompeu o Congresso de Lusaka, a nossa saída, portanto, era aquilo devia ser o Congresso da Reunificação. E havia três partes: a direção do MPLA, a revolta ativa e a rebelião de Chipenda. Nós saímos uma parte. Ficaram duas partes, mas aquele congresso deixou de ter significado e esvaziou-se. E foi a fuga para a frente do camarada Neto, que, quando vão organizar a Conferência Interregional de Militantes no Lundoji, depois o governo português reconhece que, de facto, o MPLA é o único que encarna, de facto, o MPLA, e assinamos as tréguas no Lunhamés. Então, e aí, praticamente, as outras duas tendências esvaziaram-se, deixaram de ter importância. O apoio que recebiam de certos países africanos deixou de ter significado. E o MPLA, a partir de novembro de 74, e sobretudo a partir do 4 de fevereiro de 75, com a chegada do camarada presidente Agostinho Neto, começa, digamos, a se ingrar, de facto, a caminho da independência. É bem certo, mas nós demos-nos conta logo a seguir que havia outros perigos. E, de facto, a vida do MPLA foi sempre uma sucessão de batalhas permanente.
acaba-se de vencer uma batalha, temos de fazer face a outra, e a outra, e a outra. Nós, em 75, logo demos-nos conta que tínhamos uma invasão pelo norte, a FENELA a avançar com o exército zairense, a preparação. Nós tomamos praticamente conta de quase todo o país, quer dizer, por enquanto tivemos só que fazer face à FENELA e à UNITA, mas nós nas outras perdemos muito bem o AMBO, o BIE, mas o resto também estava-se a resolver. É interessante que não estávamos parados. Mas depois começam as invasões, nova batalha, e aí então foi a batalha maior, porque aqui, com as forças zairenses entrar pelo norte, zairenses e sul-africanas, porque também no norte também houve tropa sul-africana na batalha de Kivangoto, e depois a invasão pelo sul. A invasão pelo sul foi, para nós, sobretudo que estávamos aqui nesta zona, foi a mais dura e complexa, e foi preciso, de facto, também muita capacidade, pronto, e nós éramos inexperientes. Nós éramos guerrilheiros, nós estávamos habituados, como Deus chega agora, quando na guerrilha, à frente, é onde está a mochila do guerrilheiro. Mas agora, quando é uma batalha já, uma guerra de posições, como nós estamos a fazer, nós nem estávamos preparados, nem estávamos armados para tal, nem tínhamos equipamentos. A peça que nós tínhamos mais potente era o chamado Monacachito, grado 1P, que é uma coisa, quando o sul-africano vinha com um canhão 8.8, quer dizer, que é um tremendo canhão. Então, fazer face a esse exército, com o exército que nós tínhamos, não foi fácil. Mas, mesmo assim, também não foi essa razão que nos fez baixar os braços. E nós vimos o que se passou aqui. Claro está que o Porto Ambuim tem para nós esse Porto Ambuim e Gabela. Também não podemos esquecer, foram os nossos pontos de recuo principal, depois de termos partido as pontes, a ponta aqui de São Joaquim, a ponta das Cachoeiras, e as então que existiam as 7 pontes aqui as 7 pontes do Fonseca, como eu costumo dizer. Partimos dessas pontes e encetamos então a resistência. Foi interessante, houve muita abnegação, houve muita complicação também, foi como foi dito aqui, vieram aqui parar gente que vinha desde o Cunene, da Huila até aqui, parar tudo aqui e organizar essas pessoas, enquadrá-las. Também houve muita fuga, não vamos também esquecer que houve muitos dos nossos dirigentes que, em vez de se manterem aqui onde estavam as pessoas, foram se refugiar em Luanda. Foram muitos. E foi até interessante mesmo, mas também a nossa característica. Muitos deles depois apareceram ministros, embaixadores, etc, etc. Depois de terem basado aqui, alguns até fizeram parte de estruturas, comissões para tratar dos refugiados do Coisa Sul. Mas pronto, essas coisas também são habituais. faz parte da nossa... Mas pronto, Porto Ambuim foi um ponto importante. Nós tínhamos aqui muita gente, também devo dizer, conseguimos ter muita organização, conseguimos dar de comer às pessoas, não havia... e havia organização, e preparámos-nos para, digamos, as batalhas seguintes. Tivemos, felizmente, ajuda desinteressada dos camaradas cubanos, que foi extremamente importante, foi mesmo fundamental. Nós não estávamos capazes sozinhos de fazer frente ao inimigo sul-africano. Não estávamos. E, de facto, eles vieram, trouxeram já equipamento, armamento que possibilitava fazer face ao inimigo, trouxeram os BMT-21, os 40 bocas, e outras espécies de artilharia, e, sobretudo, pessoal treinado, pessoal, sobretudo, muito habilitado na defesa. Os camaradas cubanos preparam-se sempre para a defesa, porque eles, na sua prática,
estão prontos para fazer face a qualquer defesa. Logo, eles na defesa são muito fortes. E isso foi demonstrado aqui. Os sul-africanos não conseguiram passar. Houve baixas de parte e parte, isso é indiscutível, mas eles não conseguiram passar, porque o cubano na defesa é praticamente imbatível. E então chegamos a essa independência. Como eu disse, nós estávamos de um certo modo desamparados. O país também ainda não tinha estruturas de defesa organizadas, e tínhamos no norte havia sobretudo que fazer face à invasão do norte, que era mais perigosa, era às portas de Luanda. Nós aqui fomos retrasando o inimigo. Foi as indicações que nós recebemos do camarada presidente. Eu recebi pessoalmente no dia 11 de dezembro, fui a Luanda e estive com o camarada presidente que estava a dar a recepção sobre a independência, que tinha sido, foi no dia 11 à noite, e foi que ele disse: a vossa missão, nós agora já estamos independentes, já vamos receber ajuda do exterior, mas agora vocês têm que atrasar o inimigo ao máximo. E assim, e foi essa a missão. Cumprimos a missão. Nessa missão houve baixas, muitas. Eu até não posso esquecer um camarada, por sinal, que era daqui de Porto Ambuim, e fiquei satisfeito quando a primeira vez vi que lhe é dedicado uma rua. Estou a falar do nosso camarada de Ilage, que tem aqui a rua Comandante Ilage, que é bem merecida. Era um camarada esforçado, era um bom camarada, e tombou, precisamente, na Conda, atravessar as 6 pontes, para ir para o outro lado do rio, quando estávamos ocupados pelo sul-africano, fazer, ações de guerrilha. Bom, essa independência custou-nos muito. Foi, como eu digo, foi muito penosa, perdemos muita gente, mas o objetivo era termos um país. Hoje temos um país. Não é perfeito, tem problemas, tem de toda a ordem, isso é absolutamente natural, mas temos um país, entregamos, e esse país está agora entregue aos mais jovens, que nós já estamos cansados, estamos a falar de coisas que se passaram há 50 anos, até às vezes perguntamos como é que ainda estamos com capacidade de falar dessas coisas que foram há tanto tempo. Mas pronto, aqui estamos. Entregamos o país à juventude, que tem que cuidar dele, e para que daqui a 50 anos possamos ainda também dizer que temos um país ainda melhor. Mas que não esqueçamos esses dias, que foram dias muito duros, mas também foram dias de grande exaltação, e que hoje nós, ao repensarmos dele, orgulhamos-nos de ter participado, que cada um a seu modo, com a mais pequena coisa, mas fizemos, não esquecemos, e já orgulhamos-nos de fazer o trabalho que fizemos, orgulhamos-nos da nossa pátria e queremos fazer dela cada vez melhor e maior. Muito obrigado a todos.